Rockefeller, o mundo todo, quando ouve este nome, o associa imediatamente à família tradicional, sofisticação, riquezas incalculáveis. Até a nobreza associam este nome. Mas a história não é essa, não. Eu vou te contar agora a história de um homem chamado John Davison Rockefeller, que deu origem a esta imagem tão portentosa do nome Rockefeller. Demais, é uma história surpreendente. Para começar, ele não era de nenhuma família rica, nem tradicional, nem importante, nem nobre. Este homem, chamado John Davison Rockefeller, era o segundo filho de uma família que tinha 6 crianças. O pai era um homem de péssima reputação, era um vendedor que aproveitava todas as viagens possíveis para ficar longe da família e trair a esposa. E nas poucas vezes que ele vinha para casa, ele, além de enganar a mulher, mentir para ela, ele mentia e enganava os próprios filhos. E quando alguém o censurava por ser falso até com os filhos, ele dizia: "Eu estou preparando os meus filhos para este mundo, onde só tem gente enganadora, por isso que eu os engano." Sabe como ele era conhecido? Sim. O pai do John Rockefeller, sabe como que as pessoas o chamavam? Bill Diabólico. Você vê por aí que ele não era nenhum exemplo de pai. Mas a esposa dele, essa sim, era uma mulher de Deus. Era uma cristã fervorosa, uma mulher temente a Deus. E foi positivo o marido, mau caráter, sempre ficar longe dos filhos, porque ela pôde moldar o caráter das suas crianças. E o John Rockefeller era um menino recatado, discreto, estudioso, obediente, moderado e principalmente temente a Deus. O John amava ir para a igreja quando era pequeno. E ele, vendo as dificuldades financeiras da sua mãe, tomava a iniciativa, mesmo sendo uma criança ainda, de ir para a rua vender galinhas, vender batatas doce, enfim, o que ele pudesse, para trazer algum dinheirinho para casa. Ele queria sempre ajudar a sua mãe, que era uma mulher muito honesta, muito boa, muito dedicada e que tolerava esse marido infiel. Carregou a cruz, coitada. Esta mulher foi muito importante na formação do caráter do John Davison Rockefeller. Quando ele tinha 14 anos de idade, fez um curso relâmpago de contabilidade. Foram apenas 10 semanas, porque ele gostava de números. Ele era bom de cálculo. Isso aos 14 anos de idade. Depois, ele vai arrumar o primeiro emprego aos 16 anos, num escritório de contabilidade muito pequenininho, e inicia ali como auxiliar de escritório. Sabe qual era o salário dele? $1,50 por semana. Não era por dia, não. Tudo bem que naquela época o dinheiro valia mais, não é? Mas mesmo assim, $1,50 por semana era muito pouco. E quando ele recebeu o pagamento da primeira semana de trabalho, $1,50, ele foi todo feliz com aquele dinheirinho para casa. E deu para a mãe dele. A mãe olhou aquele dinheiro e falou assim: "Meu filho, deixe-me fazer uma sugestão para você.
Por que desse seu dinheiro você não devolve para Deus a 10ª parte como dízimo e entrega para Ele? Como assim, mãe? Meu filho, seja dizimista fiel, que Deus vai te abençoar e você vai crescer. E aquele menino pobre seguiu o conselho da sua mãe. De $1,50, ele separou a 10ª parte e entregou para Deus. E ele prometeu para Deus que não apenas aquela semana, mas todas as semanas e pelo restante da sua vida, de cada dólar que ele ganhasse, ele iria devolver a 10ª parte, o santo dízimo, como gratidão a Deus. E a partir dali, ele começa a prosperar. E sempre devolvendo fielmente a santa parte do Senhor. Aos 20 anos de idade, com muita prática contábil, nos cálculos, ele conseguia avaliar a margem de lucro das coisas. E ele entra com um amigo no ramo de venda de alimentos por atacado. E começa a prosperar mais ainda. O negócio vai de vento em popa. E naquela época, a população usava óleo de baleia para iluminação. Era uma coisa muito precária. Mas o óleo de baleia foi ficando caro e inacessível para muita gente. Porque os Estados Unidos, naquela época, não era um país muito rico. As pessoas lutavam com dificuldades. Aí o John Rockefeller resolveu construir uma pequena refinaria de petróleo, porque ninguém dava muita bola para o petróleo, que era abundante nos Estados Unidos. E ele começa então a refinar petróleo e consegue substituir aquela gordura de baleia, o óleo de baleia, ele consegue substituir pela gasolina, pelo querosene. E as pessoas vão consumindo. E o seu negócio vai crescendo. E John Rockefeller sempre devolvendo o santo dízimo. A coisa vai prosperar de uma tal maneira, preste atenção nisso agora, que aos 46 anos de idade, olha só, antes dos 50 anos, hein? Muito jovem ainda, ele se torna o maior fornecedor de querosene, gasolina, diesel, maior refinador de petróleo, não apenas dos Estados Unidos da América, mas do mundo todo. Veja, 90% do petróleo refinado no mundo na sua época era produzido na sua refinaria, que se agigantou. E ele se tornou um bilionário. E continuava humilde. Não bebia, não fumava, não gastava dinheiro com orgias, com festanças, com banquetes. Continuava com aquela formação que a sua mãe tinha lhe dado. Ele era moderado, ele era reservado, ele era disciplinado e temente a Deus. E John Rockefeller acabou sendo acusado de monopolizar o petróleo do mundo, porque estava tudo na mão dele, ele ganhava bilhões e bilhões. Era uma coisa impressionante. Mas ele continuava levando a sua vida recatada, a sua vida humilde. Na sua igreja, que ele frequentava todos os domingos, ele não faltava. Sabe o que ele era? Professor de escolinha dominical. Lecionava a palavra de Deus para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas mais idosas também. E ele, sendo o homem mais rico do mundo, era zelador da igreja. Uma coisa impressionante. A inveja contra John Rockefeller, o ódio da mídia e da população em geral com aquele homem tão rico, o homem mais rico do mundo. Olha só o que aconteceu com ele. Os invejosos pressionaram tanto, inclusive no Congresso, que o governo o obrigou a desmembrar a sua empresa, que naquela ocasião chamava-se
Standard Oil Company. Mas como ele era dizimista fiel, ao invés de isso se tornar um prejuízo, acabou favorecendo mais ainda o seu negócio. Seu império foi transformado em 39 empresas. Muitos dos nomes e marcas, com certeza, ou você já ouviu falar ou já viu por aí, mundo afora. Ou mesmo quando você assiste um filme ou uma matéria internacional, já deve ter visto as marcas das empresas do John Rockefeller. Vou citar algumas: Chevron, Exxon, Mobil, além da própria Standard Oil e outras empresas. Olha, só para você ter uma ideia, essas empresas que foram fundadas por John Rockefeller, se o faturamento delas neste ano fosse somado, daria 2 trilhões de dólares. É tanto dinheiro que o Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, um país continental, rico, somos a 9ª economia do mundo, já fomos até a 6ª, não é? Mesmo assim, o Brasil sendo tão rico, com todo esse território, não fatura no PIB, na produção anual, 2 trilhões de dólares. Você pegou a coisa aí? O John Rockefeller, com as suas empresas, só o faturamento das suas empresas, é maior do que o produto interno bruto do Brasil trabalhando um ano inteiro. Quando a mídia americana, principalmente jornais, iam entrevistar o John Rockefeller, querendo saber o segredo de tanto sucesso, sabe o que ele respondia? Eu vou ler aqui para você. Desde criança, eu tive que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe. Meu primeiro salário era $1,50 por semana. Depois da primeira semana de trabalho, cheguei em casa com $1,50. Minha mãe, colocando o dinheiro no seu colo, disse-me que ficaria muito feliz se eu desse a 10ª parte daquele dinheiro para o Senhor. Eu fiz o que ela me sugeriu e a partir daquela semana até hoje eu tenho dado o dízimo de cada dólar que Deus me confiou. Olha só, ele nunca mais parou de ser dizimista. E eu quero dizer, olha ele falando aqui, e eu quero dizer que se eu não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que ganhei, eu não teria dado o dízimo do primeiro $1 milhão que ganhei. O que ele quer dizer com isso? Que se ele não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que ele ganhou, ele jamais se tornaria um milionário. Ele está dizendo, eu não teria dado o dízimo do primeiro $1 milhão que ganhei. Aí ele sugeriu para a pessoa que o entrevistava: diga aos seus leitores que ensinem as crianças a dar o dízimo, e elas vão crescer e ser administradores fiéis do Senhor. O John Rockefeller, ele acreditava realmente que a sua fé em Deus, a sua fidelidade em Deus era a causa de toda a sua prosperidade, de toda a sua riqueza. E ele dizia para quem quisesse ouvir: Deus me deu dinheiro. Olha só, ele foi um dizimista fiel. Através da sua fidelidade, pregadores foram enviados para todas as partes do mundo para anunciar Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. John Rockefeller ainda patrocinou muitas e muitas ações sociais voltadas para a saúde e educação. As universidades mais importantes da América na época dele eram pequenininhas, insignificantes
e sem prestígio. John Rockefeller doou muito dinheiro para aquelas pequenas universidades e as transformou em centros de pesquisa e ensino por excelência. Vou citar algumas das universidades que John Rockefeller doou muito dinheiro e as abençoou. A Universidade de Chicago, a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, a Universidade de Colômbia e muitas outras. Ele doou dinheiro no mundo inteiro porque o dinheiro entrava o tempo todo. Ele era o homem mais rico da Terra. O John Rockefeller morreu aos 98 anos de idade. As marcas dele estão aí, as empresas estão aí, faturando como nunca. Porque são empresas abençoadas. Porque o seu fundador era um homem fiel a Deus.